Opa! Olá, gente, tudo bem? Então, vamos seguindo aqui com a aula aqui de hoje, reforçando aquela ideia, né, de fundamentos do desenho, né? Lembrando que a gente agora está focando, né, nesse começo de curso, a parte de observação e de análise de proporção e de formas, né? Pensando em formas, né? Formas geométricas, quadrado, círculo, triângulo, né? Formas básicas, né? Como dentre outras. E a ideia é sempre, quando você pensa um objeto, você analisa ele a partir das formas simples primeiro. Só que a gente dá para explorar essas formas ainda mais e muito mais. Como o quê? Se você pegar uma forma base, uma forma 2D, e você mesclar várias formas 2D, você chega a uma forma tridimensional. Então, tem alguns exemplos aqui, né? Várias faces de círculo, você chega a uma esfera, né? Várias faces de um quadrado, você chega num cubo. Várias faces de um triângulo, você chega numa pirâmide. Então, a gente vai sempre explorando as formas. E dá para ir ainda mais além. A gente consegue também estar mesclando formas e chegando em formas diferentes. Então, se você pegar aqui um círculo, um quadrado, um cilindro, um quadrado, um triângulo, uma pirâmide, um círculo e um triângulo, um funil, um cone, já dá para fazer uma casquinha de sorvete daí. E a gente vai seguindo aqui, ó. E, além disso, ó, olha só como é que a gente está cada vez explorando ainda mais. A gente consegue também sair do conhecido para o desconhecido, que é, né, uma vez que você tem uma forma base, você interpreta ela em 3D, pensar essa forma em 3D em vários ângulos, em posições diferentes, é um baita desafio. Então olha só que mais interessante, né? Quando a gente lá para frente, fazendo outros tipos de estudo, é muito mais prático você pensar uma forma base, né, em 3D, do que já sair fazendo a forma com detalhes em 3D em si. Vou reforçar um pouquinho mais essa ideia. Que tal essa referência aqui desse computador aqui de última geração? Olha só, qualidade incrível, dá para fazer altos jogos aqui, ó. Tô até imaginando altas horas de Fortnite nessa máquina aqui. Vamos lá, brincadeiras à parte. Se você olha aqui para a forma para esse computador, o que você consegue identificar, né? Que ele é formado por formas básicas também, né? Deixa os detalhes de lado e analisa as formas de maneira simplificada, que é muito mais prático você estar construindo ele. Você só com as formas básicas, você já começa a ter uma noção boa de proporção, de altura, de largura. E aí sim, quando isso estiver estabelecido, que a gente deve se preocupar com detalhes. Sempre quando a gente for construir uma figura, é sempre pensando da maior forma para a menor forma. Os detalhes é a última coisa que a gente vai pensar. E seguindo aqui, ó, esses pilares aqui, né, essa estrutura aqui grega aqui, ó, é a casa de Sagitário, não sei, ou de Gêmeos, que será? Vai seguindo aqui, ó, tem vários detalhes, né, uma estrutura aqui bem complexa, né? Daria um baita trabalho fazer essa ilustração aqui. Mas mais uma vez, se você pensar essas mesmas formas de um jeito mais simples, né, mais de certa forma mais prático de construir, né, simplificada ali, né? Você consegue ter uma noção melhor, né, da construção. Então, mais uma vez, né, é muito mais prático estar construindo o objeto pensando as formas simples aqui, né? Vários retângulos, cubos e cilindros aqui posicionados direitinho. Muito melhor você estar construindo a forma desse jeito do que sair fazendo os detalhes inicialmente, né? Passando aqui para o lado, né? E até quando as formas são até um pouquinho mais complexas. Essa referência aqui, ó, no caso aqui, desse robô, né, o humanoide, tem vários detalhes, né, tipo, impressionante aqui a quantidade de detalhes que a figura tem. Mas se você observar de novo e analisar com calma, você vai ver aqui do lado que ele é todo construído por formas básicas também. Claro que tem todo um estudo de anatomia, de gestual, dentre outros, né, que vão nos ajudar a construir uma boa ilustração, uma pintura bem feita assim. Mas isso a gente vai ver lá para frente. Vamos continuar focando aqui em observação e construção de formas. E até numa estrutura até um pouco mais anatômica, né? Tipo aqui, ó, tem vários músculos aqui, ó, uns detalhes aqui, ó. Olha como é que tá essa, tipo, amazona aqui, ó, bem musculosa aqui. Mas se você observar de novo, olha as formas dela também, né? Como é que a caixa torácica dela é formada por um quadrado, não é? Por um retângulo, e os braços, né, são cilindros, e de uma maneira simples, né, você consegue ter uma proporção boa ali de anatomia ali, né? E olha só, mais uma vez sempre ilustrando, né? Sempre quando a gente for pensar um desenho, a gente vai estar fazendo ele da maior forma
para a menor forma. E vamos passar agora a analisar e observar bem, né, a construção, né, de formas básicas nas nossas referências que a gente vai estar aplicando nos estudos aqui. Beleza? E a gente vai seguindo aqui no que seria os exercícios aqui da aula de hoje, né? Antes de a gente começar a trabalhar, né, direto logo numa referência e pensar ela de formas simplificadas, eu recomendo a gente estar fazendo esse aquecimento aqui, né? Que é super bacana. Qual é a ideia aqui? São 3 exercícios aqui para a gente estar fazendo para dar uma aquecida, que eu acho muito importante. Um é relacionando elipses, não é? Bem bacana, eu vou estar fazendo aqui junto com vocês, explicando como a gente vai resolver esse exercício. O outro aqui seria imaginando um quadrado caindo. Também é um baita desafio de fazer. Não subestime esse exercício não. E o outro aqui também que é muito bacana, que é um combinando formas, né? A gente está pegando várias formas tridimensionais diferentes e combinando umas às outras. Então isso aqui é um exercício de aquecimento aqui para a aula de hoje. E eu vou estar explicando aqui com vocês aqui rapidinho como vocês vão estar construindo esse exercício. Tudo bem? Então, galerinha, estou aqui com o meu Photoshop aqui devidamente posicionado. Eu vou estar aqui fazendo exercício aqui para vocês, né, explicando como é que seria a construção do estudo aqui de aquecimento. Então, primeiro desenhando elipse, né? Olha, muito prático. Você vai fazer algumas esferas assim, ó, curvas. Faz uma aqui de um lado, você faz uma aqui um pouquinho próxima dela. E depois é só você ligar as linhas, né? Ligar aqui uma linha, uma a outra. E aí você vai começar a ver um cilindro, uma espécie de um cilindro aqui em 3D. Para ajudar a visualizar, ó, depois que você juntar as linhas, é só você pagar aqui, ó, dependendo se você quiser ver ele de baixo para cima, de cima para baixo. Paga aqui uma das linhas aqui, ó, e você consegue visualizar melhor o cilindro. E você pode ir explorando, né, cada vez mais. Você pode estar colocando uma esfera aqui um pouquinho maior, mais gordinha, e uma aqui, ó, um pouquinho aqui embaixo, né? Atravessando aqui uma outra, e depois você pode ligar aqui as linhas aqui de novo mais uma vez. Ó. E aí, assim como no primeiro que a gente fez ali, passa aqui para a borracha, ó, vou apagar aqui essa linha aqui para poder ajudar a gente a ter uma visualização do cilindro aqui, ó, na perspectiva. E por aí vai indo. É um exercício bem bacana, ajuda a gente a ter uma visão tridimensional legal, né? E recomendo fazer vários desses cilindros aqui, ó. E vai explorando, ó. Vai fazendo um menorzinho, um maior, e depois é só linkando aqui, ó, as linhas, e você vai ter vários resultados de vários cilindros e em posições diferentes. Caso a esfera não fique redondinha, depois com calma você vem apagando e vem fazendo alguns ajustes. Mas é praticamente isso. Vou jogar aqui para o lado aqui. E nosso próximo estudo aqui, né, pensando um quadrado caindo. Aí, né, imagina uma prateleira. Uma prateleira ali. Coloca um quadrado, digamos que esse quadrado aqui é o seu videogame, aí ele está aqui, ó, o seu microsystem, sei lá, algum objeto que seja de deveras importância para você. E aí chega um indivíduo lá e derruba o seu quadrado, derruba o seu aparelhinho, e ele cai. Ai caramba, que tristeza. E aí a ideia é você imaginar, né, a trajetória, né, desse objeto, desse cubo, caindo. Que também é um baita desafio, né? Mas recomendo muito. Esse pensar, né? O pensar ajuda muito. Aí que a gente realmente está estudando, né? Tentando interpretar, né, um objeto em posições diferentes. Vou sempre estar brincando com isso com vocês no decorrer do curso. Quero que realmente que vocês apliquem a arte de estudar o desenho, não de simplesmente só reproduzir e estar copiando, né? Então, é assim que a gente realmente vai estar aprendendo. Então, ó, se essa esfera aqui, esse pedaço aqui, que está tipo um losango, está menorzinho, então ele aqui ele vai ficar um pouquinho maior, né? Isso aqui eu pensando já o quadrado caindo. Ele vai estar um pouquinho mais amplo, né? Mais larguinho. Que eu estou começando a ver essa parte aqui de cima aqui um pouquinho maior, né? E como ele está caindo nessas linhas aqui, então elas vão inclinar um pouquinho. Vocês podem estar até, né, se tiver um objeto, um quadrado, um cubo em casa, tá usando ele como referência. O desafio fica mais interessante quando você tenta interpretar, né, de cabeça. Mas também eu não vou impedir vocês de usar uma referência se tiver um cubo aí e direcionando ele em posições diferentes, até imaginando, né, ele caindo. Então aqui eu vou deixar essa parte ali do losango ali um pouquinho mais ampla. Poderia estar um pouquinho mais afastado, mas tudo bem, ó. E eu vou continuar, né, posicionando, né, o meu cubo aqui caindo.
ele está cada vez mais, ó, virando, ó, e dando essa ideia de que ele está caindo. Aí faça uns 5 cubos caindo, que eu acho já interessante, já funciona muito bem pro exercício, beleza? Vou estar colocando esse cubo aqui do lado aqui. Eu estou fazendo aqui rapidinho, mas façam com paciência, dedique um tempinho legal, dá uma dedicação para o estudo, que vai fazer muita diferença nos próximos exercícios futuros que a gente vai estar fazendo. E o terceiro, né, exercício de aquecimento seria combinando formas. A gente pode até começar com um cubo aqui, ó, já que a gente já iniciou um. Começa com um cubinho, né, lembrando, é um cubo, ó, várias faces de quadrado juntas. E aí você fez um cubo, pô, beleza. A ideia é combinar formas. Vamos colocar um outro cubo aqui em cima. E por aí vai indo. E vocês podem estar explorando cubo sobre cubo. Você pode estar mesclando um cubo com um retângulo e depois um triângulo. E seguindo. A ideia é realmente você fazer uma combinação de formas. Tipo montar um baita transforme aqui. E essa aqui é a mágica do estudo. Ó. Vou colocar aqui um retângulo aqui, ó, do lado aqui, ó, e eu vou combinando. Como se eu realmente estivesse brincando aqui de Tetris a partir do desenho, né, da ilustração. E por assim vai indo. Ó. Aí colocando aqui um retângulo aqui. Estou fazendo rapidinho, minhas linhas tá ficando tortinha. Não tá dando para ilustrar a ideia, né? Então, ó, vou pensar aqui, sei lá, numa esfera aqui em cima. Eu penso numa esfera aqui em cima, aqui, ó. Colocar uma linhazinha assim, curva assim, só poder ajudar a interpretar que isso aqui se trata de uma esfera. Que é bacana. Não é, ó, posso colocar um cilindro aqui, ó. E essa é a ideia, ó, combinando formas, ó. Posso colocar um cilindro aqui, assim como no primeiro estudo que a gente fez, ó. E você pode combinar várias formas diferentes e brincando aí, até montando algumas coisinhas aí, se quiser montar um robô, uma nave, seja o que for. Mas só de estar combinando formas assim de maneiras simples assim, já está super valendo. Então, esse aqui que seria o nosso estudo de aquecimento. Dedica um tempinho legal aí e cai dentro, beleza? E qual seria então o próximo estudo? Então, galera, terminando o estudo de aquecimento, esse aqui seria o nosso próximo estudo, né, que a gente teria que fazer. Aqui eu estou usando aqui uma cafeteira, né, porque eu gosto só um pouquinho de café, mas a ideia é o seguinte, né, você pensar um objeto, de preferência um objeto inorgânico, com formas simples, né, com formas básicas. Então, aqui ó, tem essa cafeteira aqui como exemplo. E eu fui pensando ela aqui, né, com formas bem simples, né, bem básicas aqui, ó, sem definir detalhe, nada assim não. Ó. A ideia é realmente você simplificar a forma do objeto e de preferência, né, só prestar bastante atenção na proporção, né, na altura do objeto e na largura do objeto, né, na relação entre as partes da figura. E fazendo esse estudo, né, a gente vai estar trabalhando muito, exercitando muito a nossa análise, né, de observação e de percepção para estar fazendo as nossas ilustrações. Então fica aí a dica aí, vocês vão estar pegando um elemento, vocês podem estar pesquisando uma imagem aí de uma cafeteira ou de um outro objeto que seja do interesse de vocês, de preferência um objeto simples, pode ser uma panela, uma caneca, seja o que for. E aí tentem fazer esse estudo, né, aplicar ele, pensar ele com formas simples, beleza? Então é isso aí, gente, para hoje e nos vemos então na próxima aula. Valeu!